da presidente do Tribunal de Contas, que ficou mergulhado no mundo da corrupção e foi afastado pelo Presidente da República, mas esse escândalo de corrupção também chegou no Tribunal Supremo. Que apreciação faz daquilo que foi o comportamento da Justiça em 2023? Olha, eu não sei se em Angola podemos, pronto, falar de propriamente de justiça como deveria se falar. E, portanto, existem pessoas e organizações que estão no lugar daquilo que devia ser o sistema judiciário do país. Quer dizer, não existe um sistema judiciário propriamente dito. Aquilo parece mais pequenos empregos onde cada um faz o que bem lhe apetece. Por exemplo, o Tribunal Supremo, tanto o Tribunal Supremo, em situação normal, devia se demitir desde o presidente do Tribunal Supremo até o secretário e o guarda deviam, por exemplo, sair, porque aquilo foi simplesmente uma vergonha de continuação de acusação de acusações de corrupção. A mesma coisa serve para a PGR, a mesma coisa serve para a PGR, onde foi uma brincadeira do Pita Gross que devia sair, que mais depois se inventou e ficou e tal. A PGR foi uma vergonha. E depois, portanto, a questão do Tribunal de Contas é super interessante, porque o Tribunal de Contas, né? Quando nós falamos de corrupção, agora falamos dos dinheiros que não estão bem e tal. É quando a juíza do Tribunal de Contas é acusada pelo Presidente da República como corrupta, o que é que sobra desse governo? É um governo corrupto. É um governo corrupto. Então, E sobretudo porque a maneira como a Presidente do Tribunal de Contas sai e como se pronunciou o Presidente da República, aquilo parecia uma rivalidade pessoal, aquilo não é institucional. Era preciso, se nós estivéssemos num país com detetives, com pessoas com vontade de investigar, iam investigar qual é a relação pessoal entre o presidente, o João Lourenço, e a antiga presidente do Tribunal de Contas. Alguma coisa pessoal existe e não era institucional aquilo. E sobre a proteção que o presidente do tribunal, porque aqui é a crítica que é feita, dois pesos, duas medidas. Ou seja, o posicionamento que se teve com a presidente do Tribunal de Contas, Gamboa, não é o mesmo posicionamento que o presidente da República teve com o presidente do Tribunal Supremo. Sabemos que o Ministério Público chegou de invadir o gabinete, quase chegou a invadir o gabinete do presidente do Tribunal Supremo. O presidente do Tribunal Supremo está a ser investigado, enquanto na altura, quando a antiga presidente do Tribunal de Contas foi convidada a abandonar o cargo, o Ministério Público não havia se pronunciado sobre as investigações em volta desta figura da justiça angolana. Como é que avalia este posicionamento de frente do Presidente da República em volta do mesmo caso? Na verdade, explica-se de forma fácil que se trata de anarquia, simplesmente anarquia. Nós estamos num país com excesso de anarquia. A Presidente do Tribunal de Contas saiu porque ser mulher. Nós estamos num país machista. O presidente do Tribunal Supremo, o da PGR, são homens, aquilo ele fala, epá, não se meta, é mesmo aqui, tipo, aquilo eles refilam com João Lourenço de homem para homem, não é que não é relação de, aquilo não é relação de institucional. Portanto, o presidente do Tribunal do Supremo com certeza sabe das falcatruas do presidente da República. A PGR sabe das falcatruas do presidente da República e sua família. E, portanto, quando querem tirar o pão, refilam. Só isto. Aquilo é manifestação da fraqueza de João Lourenço. João Lourenço não tem, digamos, em português não existe essa palavra. Em italiano existe a palavra autorevole, para dizer que não tem autoridade moral perante aquelas pessoas e por isso ele não pode fazer nada. Tá bem? Frei Angalo, É pessoal. eu vou colocar outra questão que é do mundo económico, que é aquele que naturalmente afeta a política. Hoje o angolano tornou-se, muitos angolanos ignoram a política como uma ação nobre de resolver os problemas do povo, estão pouco prestando atenção à política.
mas a economia essa continua a afetar todos. Continuamos a ter uma moeda nacional sem valor algum, se começamos o 2023 a nota na ordem dos 50 mil, hoje no mercado informal, que são os dados que mais valem, a nota de 100 dólares está a ser comercializado a 110 mil kwanzas. Houve quase que uma depreciação da moeda nacional na ordem de 100%. Por que o governo, ou seja, no âmbito econômico, o que é que quer relevar, o que é que quer aqui partilhar connosco? Na verdade é que o país não tem políticas econômicas, não tem um plano econômico, o país não tem um programa econômico. Repare que em Angola, o personagem mais famoso ligado ao dinheiro é a ministra das Finanças. As finanças devem distribuir aquilo que a economia gera. Então, você não tem economia se não tem mercado. Ok? Portanto, não existe economia sem mercado. O mercado interno não funciona. O mercado interno, tanto as trocas comerciais dentro do país não funcionam. Então, não tem como ter economia. E a primeira coisa para organizar a economia de um país é ter o mercado interno a funcionar. Isso significa o quê? Facilitar o fluxo dos produtos para os mais diversos contextos. Ok? As trocas, quer dizer, mercado são as trocas comerciais. As trocas comerciais podem ser produto a produto, produto com dinheiro. Portanto, primeiro, não existe um mercado interno. O Ministério da Economia é um dos ministérios que ninguém sabe quem é o ministro. Por exemplo, acabou de ser corrido um novo ministro. Não se sabe bem quando é que entrou e quando é que saiu, e que não fez diferença. Ok? E então, outra coisa, outro aspecto super importante que nós temos que entender é assim. Em África, os países, a economia de muitos países africanos não funciona porque vivem de ajudas. Não dependem de ajuda, vivem de ajudas. O único país africano, neste momento, com um elevadíssimo welfare é o Botsuana. O que é que o Botsuana fez? O Botsuana renunciou às ajudas internacionais. Eu recentemente estou aqui a fazer uma reflexão e alguns apontamentos. O nosso problema em Angola é um problema mental, porque nós temos um país rico. Em termos de recursos, Angola é um país rico. Então, a única explicação para a nossa pobreza econômica é mental, é cultural. E essa pobreza cultural parte daquilo que quem governa inspira. Enquanto reinar a ideia messiânica de que quem governa é quem resolve os problemas do povo, e ele se posiciona como o Messias que resolve o problema do povo, traz a salvação, e o povo acreditar nessa fantasia, não vamos ter economia. Porque quem governa, o dever de quem governa é criar políticas. Isso significa que criar condições para que o povo resolva os seus problemas. Criar leis para que o povo tenha a facilidade de resolver os seus problemas. Usar os recursos disponíveis, recursos nacionais, para criar condições para que o povo resolva os seus problemas. Isso significa que escolaridade, investir na educação. Okay. Não existe nenhum país desenvolvido sem instrução. Okay. Investir nos meios de comunicação. Meio de comunicação tradicional, falamos de estradas. Ok? Estrada. Portanto, com escolas e estradas, nós teremos capacidade de adotar tecnologia e, sobretudo, ter capacidade de inovar no mundo globalizado. Porque nós não devemos tirar Angola do contexto das nações, portanto, que vivemos num mundo globalizado. Então, no mundo globalizado, a criatividade e a inovação são o diferencial para o crescimento econômico da nação. Frei, portanto, aproveitar os recursos que a globalização disponibiliza para darmos um passo para frente. Termino dizendo um exemplo simples da minha chibia, não é isso? Na semana passada, uma notícia da província do Lubango, da Huila, o administrador da chibia estava a distribuir carrinhos de mão e machados dentro do plano para combate à pobreza. Quer dizer, se a nossa agricultura se baseia em carrinhos de mãos, enxadas e machado, quer dizer, instrumentos do tempo da Idade da Pedra, onde é que vamos?
Como é que você faz agricultura com carrinho de mão?